E aí galera, aqui é o Bido e hoje vamos pro dia 20 então, falar um pouco sobre firmware. Então o título é Beanwalk ao redor da árvore de Natal. A história é o seguinte, agora a gente pode aprender um pouco mais sobre o device misterioso que a gente encontrou no workshop do Papai Noel, né? Isso referente à task anterior. O elfo da forense, o Mike Blue, ele conseguiu encontrar o device ID, então agora que a gente tem esse device ID, a gente tem que ajudar o Max Kid a fazer a reverse, né, de um firmware encriptado e encontrar endpoints interessantes para um exploit de IoT, que é a internet das coisas, né? Então vamos lá. O objetivo de aprendizado de hoje é o que é, né, engenharia reversa de firmware, técnicas para extrair código de um firmware, extrair chaves escondidas de um firmware encriptado e modificar e fazer o rebuild de um firmware também. Então, o que é engenharia reversa de firmware? Todo o sistema embutido, como câmeras, roteadores, smartwatches, né, relógios inteligentes, eles têm um firmware pré-instalado que tem as suas próprias, um próprio set de instruções rodando no processador, né, que no caso é um hardware. Isso habilita o hardware a comunicar com outros softwares que estão rodando, né, no dispositivo. O firmware ele provém então um controle low level para o designer barra desenvolvedor a fazer mudanças em root level, então a level de root. Engenharia reversa é basicamente trabalhar voltando, né, aí através do código para entender como é que foi feito o código nesse caso e o que ele faz. E a engenharia reversa de firmware é basicamente fazer isso, extrair o código original, só que de um arquivo binário de firmware e verificar o que o código faz e se ele não está carregando nada malicioso ou possui algumas funções não pretendidas como conexões e comunicações de rede indesejadas. Reverse então de firmware é usualmente feita por razões de segurança para garantir, né, que o dispositivo está seguro e está fazendo o uso seguro dos dispositivos e se eles não contêm também nenhuma vulnerabilidade crítica que possa levar a algumas formas de exploração ou a vazamento de dados. Considere um relógio inteligente aquele firmware que é programado para enviar, por exemplo, várias mensagens e receber também no caso, mas enviar mensagens, e-mails, etc, para um IP específico sem indicação do usuário. Então, isso pode ser se o cara conseguir, por exemplo, alterar alguma maneira de enviar para um IP malicioso e etc. Enfim, existem diversos tipos de exploração nesse sentido. Passos então da reverse de firmware. O firmware é primeiro obtido pelo website do vendedor ou extraído propriamente do dispositivo para performar uma análise. O firmware obtido e extraído, normalmente um arquivo binário, ele é primeiro analisado para descobrir qual é o tipo dele, se ele é bare metal ou OS based, né? Então, se ele é bare metal ou se ele é baseado em sistema operacional. É verificado se o firmware está encriptado ou empacotado e o firmware encriptado é um pouco mais desafiador para analisar porque normalmente a gente precisa fazer alguma coisa, né, para contornar isso. Por exemplo, fazer a reverse de releases não encriptadas prévias do firmware ou performar também ataques de hardware como side channel attacks para encontrar as chaves de criptografia, as chaves de encriptação. Uma vez que o firmware encriptado foi descriptografado, diferentes técnicas e ferramentas são usadas para performar aí a engenharia reversa baseado no tipo dele. Tipos de análise de firmware. O firmware então ele pode ser dividido em duas técnicas, estática e dinâmica. A análise estática envolve examinar o conteúdo essencial do arquivo binário, performando aí a engenharia reversa e lendo instruções de assembly para entender a sua funcionalidade. Isso é feito através de várias ferramentas e alguns utilidades de command line, como por exemplo o Beamwalk, que ele é utilizado para extrair firmware baseado em padrões com alguns formatos, por exemplo, zip, tar, exe e elf. Então o Beamwalk ele tem um banco de dados que tem várias assinaturas de cabeçalhos de binário e com essas assinaturas eles conseguem fazer um match aí com o que está sendo analisado para identificar o binário em si. E o principal objetivo, né, dessa tool é justamente extrair arquivos como Squash FS e esses outros formatos que basicamente são
file systems embutidos nos binários de firmware. O file system ele tem todo o código da aplicação que vai se rodar no device, então para isso que ele é extraído. Também temos o Firmware Modkit, que é o FMK, que é amplamente utilizado para engenharia reversa de firmware, e ele extrai o firmware usando o binwalk, então né, ele próprio chama o binwalk, e também faz um output de um diretório com o file system do firmware. No caso, o file system, eu falo em inglês porque às vezes é meio ruim traduzir, mas seria o sistema de arquivos, né? Uma vez que o código foi extraído, o desenvolvedor ele consegue modificar os arquivos desejados e fazer o repack, então rebuildar, assim, né, reconstruir o binário com apenas um comando. Também temos o firmwalker, ainda na análise estática, que ele procura pelo file system do firmware por strings únicas e diretórios como o etc shadow, passwd, o SSL e também palavras-chave especiais, por exemplo, admin, root, password, etc. E binários vulneráveis como SSH, Telnet e Netcat. Indo para a parte da análise dinâmica, a análise dinâmica basicamente envolve rodar o firmware no hardware atual, né, a que ele pertence, ou observar né, seu comportamento através de emulação, e também através de debugging do hardware/software. Uma das vantagens significantes da análise dinâmica é que você consegue analisar, por exemplo, o comportamento de rede não intencional para identificar o roubo aí de dados. As seguintes ferramentas são utilizadas para análise dinâmica em firmware. Então nós temos o QEMU, que é um emulador open source e também gratuito, que permite a gente trabalhar em multiplataformas, ambientes multiplataforma. Nesse caso, a ferramenta ela provê várias maneiras de emular um firmware e um binário para diferentes arquiteturas como ARM, microprocessadores, sem o MIPS e tudo isso no sistema do host, né? O QEMU também ele pode ajudar em emulação full system ou apenas em emulação singular de binários, então apenas um binário. Nesse caso, ELF, né, que seria o formato de Linux, e também em outras diversas plataformas. O GDB ele é utilizado para fazer análise dinâmica e fazer um debugging dinâmico, e também emula o binário e inspeciona a memória e os registros, né, em tempo real. O GDB também suporta debugging remoto, comumente utilizado quando um firmware ele tem o nosso alvo, no caso, ele está rodando num host separado que não o nosso que a gente está fazendo análise. Então ele também pode ser utilizado nesse caso. Bom, aqui ele começa então, devemos fazer o reverse firmware? Vamos fazer. Então ele manda dar um launch na máquina, vamos dar um launch aqui. E aqui ele também comenta que a máquina demora 1 a 2 minutinhos para fazer o boot. E se a máquina pedir um password, ela é para usar o Santa 1010, se precisar de um sudo password nesse caso. Então depois de identificar o device ID, o Maxid ele extraiu o firmware encriptado do dispositivo. E para fazer a energia reversa, ele precisa de uma versão não encriptada do firmware primeiro e com sorte, né, ela no caso, sempre confundo, ela encontrou isso online. Abra o terminal e rode o comando dir para você ver os seguintes diretórios. A gente vai ter o diretório bin, firmware modkit e o bin unsigned. O bin contém aí o binário do firmware, enquanto o firmware modkit ele contém o script que vai ser utilizado para extrair e modificar o firmware. Nesse exercício a gente vai usar duas ferramentas, né? O binwalk, que é utilizado para verificar a criptografia, e também é utilizado para fazer descriptografar o firmware, né? Então o uso dele é binwalk "-e-n". E também o FMK, que é uma biblioteca, né, para extração de firmware e modificação, e o uso dele é só executar a shell dele. Então agora vamos para a nossa task. Vamos só dar um dir aqui para ver se os diretórios estão aqui. Ok, dá um clear. Verificando a criptografia, a encriptação. Nesse passo o Maxid vai verificar, né, se o JPG está encriptado através da análise de entropia de arquivo. Então primeiro a gente tem que entrar na bin, na pasta bin. Vamos entrar. Opa, coloquei em maiúsculo. Estamos na pasta bin e vamos usar o binwalk para verificar então o firmware encrypted com o comando binwalk "-e", "-n" e o nosso firmware. No output acima, a gente percebe que a borda de
entropia crescente, né, ascendente, significa que o arquivo provavelmente está encriptografado e isso vai aumentando aleatoriamente. Então a gente vê aqui que eu não sei, isso provavelmente é um valor considerado alto, então. Beleza. No caso, eu acho que só de dizer que tem um Rising aqui, ele já considera que está sendo criptografado. Legal. Passo 2, encontrar a versão, né, antiga e não criptografada. Então, desde a última versão, já que a última versão está criptografada, a Maxid encontrou uma versão mais velha do mesmo firmware, só que essa versão está localizada na bin unsigned folder. Então, eu dei um cd ponto para voltar, e agora eu vou entrar na bin unsigned. E por que ela estava procurando por uma versão antiga, né? Porque ela quer encontrar justamente as chaves utilizadas para criptografar a versão atual e utilizar isso para descriptografar e a gente conseguir fazer a análise reversa. A MaxKid então decidiu utilizar o FMK, a ferramenta, para esse propósito. Para extrair o firmware, tem que entrar lá no diretório e extrair o firmware, então, que a gente tem aqui da versão 1.0. A versão mais atual é a versão 1.2. E para isso a gente tem que dar um extract firmware.sh e escrever firmware 1.0. Legal, está escaneando e deve estar extraindo em algum lugar. Pediu aqui o sudo, a senha é Santa 2010. Acho que eu escrevi errado. Santa. Não, é 1010, não é 2010, perdão. Legal, ele extraiu para dentro de FMK, então. Então aqui dentro ele extraiu. E aqui temos o nosso firmware descompactado, então. No caso, a análise reversa, né? Passo 3 agora é encontrar as chaves de criptografia. Então, o firmware original ele está protegido pelo JPG, que é a maneira de criptografar arquivos, né? E isso significa que a gente precisa encontrar então uma chave pública, uma chave privada e uma senha para descriptografar o firmware assinado originalmente. A gente sabe que o nosso firmware não encriptado, a gente conseguiu extrair ele com sucesso e ele foi armazenado nessa pasta chamada FMK. A maneira mais fácil de encontrar então as chaves é justamente usar o comando grep com a flag "-i" para ignorar key sensitive, então ignorar maiúsculo e minúsculo, e o operador "-r" para pesquisar recursivamente, né, para a gente não precisar ficar entrando em diretório pesquisando. Então vamos dar um grep "-i" key e a gente tem as nossas chaves aqui dentro desse diretório. Temos tanto a chave pública, tanto a chave privada. Então já vou colar aqui no meu Notepad, aqui só acho que muda só private. E é isso. Bingo, encontramos aí as chaves públicas e privadas. Agora a gente precisa encontrar o passphrase, né? O paraphrase, nesse caso, que é basicamente a senha utilizada para assinar aí esses arquivos. Então primeiro a gente tem que encontrar o passphrase com o comando grep "-ir paraphrase. E encontramos aqui Santa@2022. Legal. Vamos anotar ele aqui. Então encontramos tudo que a gente precisa. Agora vamos para o passo 4, que é justamente descriptografar o firmware criptografado. Então vamos voltar lá para a pasta bin, ou será que não precisa? Enquanto importando a chave privada, você vai ser requisitado aí o paraphrase que você precisa inserir, né? Então vamos lá. Para fazer isso, para importar as chaves para o nosso Linux, é esse comando aí. E fmk barra esse cara aqui, chave privada. Eita. Tá, vamos só escrever mesmo que é mais fácil. JPG, menos import. Usar type para completar fica mais fácil. A senha é Santa@2022. E funcionou, chave secreta importada. Agora a gente tem que importar a chave pública. Public. Legal, importamos. E é isso, agora a gente pode listar, né, as nossas chaves do GPG, perdão. Acho que eu estava falando JPG até agora. E temos aqui então a nossa chave. Uma vez que a chave foi importada,
a gente pode fazer o decrypt do firmware usando o comando gpg e tem que voltar lá para o diretório bin. Então cd ponto ponto, voltar para o bin. E para isso a gente só dá um gpg firmware gpg. Tem que colocar, acho que provavelmente o Santa 2022 novamente. Beleza. E agora a gente conseguiu extrair ele aqui. E ok. Fazendo a reverse do firmware original, então, encriptografado, isso é um passo simples. A gente pode só utilizar o Beanwalk ou o FMK para extrair o código do firmware recentemente descriptografado. E para isso a gente vai utilizar, nesse caso, a gente vai utilizar o FMK para isso. É só chamar ele aqui, extract firmware.sh, e o firmware em si. E a gente já vê que ele está extraindo. Bom, o MaxKid então finalmente, MaxKid finalmente conseguiu fazer o reverse completo do firmware e extrair os arquivos essenciais que vai ser utilizado na próxima task, né, que é a de exploitation de IoT. Então é no próximo dia. Ela usou as chaves da versão anterior 1.0 para descriptografar a versão mais atual do firmware, a 2.2. O diretório de câmera está dentro de FMK roots, né, esse diretório que vai conter todos os arquivos necessários que vão ser utilizados na próxima task. Né? Lembrando que tem uma câmera associada naqueles microprocessadores que a gente achou e tudo mais. Então, qual que é o valor da flag depois de fazer o reverse? Então vai ter que encontrar uma flag aqui dentro. Vamos entrar no FMK e ver onde é que está essa flag. A gente pode dar um grep -vi flag. Tá, tem várias palavras escrito flag. Poderia olhar uma por uma aqui. Vamos ver se a gente acha já só batendo o olho. No caso não é flag, né, a palavra. Provavelmente é THM. Então vamos pesquisar por THM. E encontramos. Aqui dentro do diretório root tem a flag aqui. We got the firmware code. Qual que foi o paraphrase utilizado? Foi Santa@2022. E depois de fazer a reverse do firmware criptografado, você consegue encontrar o build number do root FS. Então vamos tentar pesquisar manualmente só para ver o que tem dentro desse root FS, quais são os arquivos. Tem o flag txt e, bom, basicamente tem um diretório, um arquivo de montagem aqui, né? Basicamente um sistema operacional menor. Como é que a gente vai encontrar esse build number? Eu vou dar um grep para voltar, porque pode ser que está nos outros, um pouco mais raro. E pesquisar por build. Tá. Temos aqui então o build 2.6.31 dentro do arquivo lib.pkgconfig e dentro desses arquivos aqui .pc, que eu nem sei o que significa. .pc. Então é a versão 2.6.31. Beleza, terminamos aqui. Você sabia que a gente tem uma comunidade maravilhosa no Discord? Se você, bom, aqui ele basicamente fala para entrar no Discord, que lá o pessoal conversa sobre dicas, conteúdo e tudo mais. Então é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir até aqui. Então, estamos quase terminando, faltam só mais 3 dias. E vejo vocês então no dia 21 para Exploitation de IoT, provavelmente. Beleza? Valeu, falou e até mais.